Olá pessoal, tudo bem? Esse tempo de pandemia, de isolamento social, de muitas mortes, muita dor, muito problema pelo mundo todo, aqui no Brasil, uma situação dramática. A gente ouve de muitas pessoas que o fim dos tempos está chegando, que nós estamos vivendo os últimos dias. São linguagens, é uma memória cultural, digamos assim, folclórica até, que está direta e indiretamente associada às tradições bíblicas, judaicas e cristãs também. Não é raro a gente ouvir, por exemplo, falar do Apocalipse. Aliás, na nossa cultura, Apocalipse se tornou sinônimo de fim do mundo. Mas você sabia que não é o fim do mundo? Apocalipse não significa fim do mundo. Meu vídeo de hoje é para conversar com você um pouco sobre isso e sobre algumas características, 7 características, até para usar um número simbolicamente apocalíptico, para falar sobre 7 características do livro e da cultura apocalíptica. Bom, primeiro eu queria te dizer que há muitos anos, mais de 20 anos atrás, eu escrevi uma pequena revista de estudos sobre o livro do Apocalipse, que foi essa daqui, Até Quando? Uma revista publicada pela Igreja Metodista aqui no Rio de Janeiro, um estudo do livro do Apocalipse para fortalecimento da fé. Há muitos livros americanos, europeus, latino-americanos, sobre o livro de Apocalipse. Há muitos estudos exegéticos, históricos, linguísticos, filológicos, sobre o texto e sobre o movimento apocalíptico. Eu queria fazer a indicação de apenas um deles, que eu acho que sintetiza bem tudo que a gente conhece até o momento sobre o Apocalipse e que de alguma maneira se traduz na vida concreta, no cotidiano das pessoas. É um texto de Carlos Mesters e Francisco Orofino, O Apocalipse de São João, a teimosia da fé dos pequenos. Muito bem, me baseando nessas duas frentes, eu queria falar com vocês sobre algumas características do livro do Apocalipse. A primeira delas tem a ver com o que eu chamo de movimento apocalíptico, que é anterior ao livro do Apocalipse e que continua mesmo para depois do surgimento, da escrita do livro do Apocalíptico. Os estudiosos falam que 200 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo, esses 4 séculos de história, ali na região da Palestina, do Oriente Próximo, o movimento apocalíptico foi muito forte. É um movimento que tem algumas características específicas e características essas que a gente vai falar ao falar sobre as características do livro do Apocalipse. Mas vale a pena, por exemplo, lembrar que na Bíblia, lá no Antigo Testamento, existe um livro, o livro de Daniel, que equivocadamente é chamado de profeta Daniel. Na Bíblia hebraica, inclusive, ele sequer está entre os Nebiim, entre os profetas. Ele está, na verdade, lá no terceiro bloco, no terceiro grupo de textos, que são os Ketuvim, os escritos. Por que isso? Daniel é, na verdade, um apocalipse do Antigo Testamento. Apocalipse significa revelação. Apocalypsum, retirar o véu, desvelar, desvendar, mostrar aquilo que está oculto. No livro de Daniel, por exemplo, cuja sistemática é muito semelhante em alguns aspectos ao livro do Apocalipse no Novo Testamento também. O livro de Daniel é o primeiro texto que a gente tem no cânon bíblico, no Antigo Testamento, a falar, por exemplo, sobre a ressurreição. Algumas questões, algumas novidades, entre aspas, de natureza doutrinária, de natureza teológica, religiosa, aparecem exatamente na fé de Israel com o surgimento, com a emergência da apocalíptica. Uma outra curiosidade que vale a pena a gente pensar sobre esse primeiro ponto é que o movimento apocalíptico ele é um movimento de escritores. Interessante é o texto escrito, ler várias vezes,
procurar compreender, interpretar, descobrir o significado das palavras, as construções gramaticais, sintáticas, a sonoridade de algumas palavras lá no hebraico, no aramaico antigos, no grego do Novo Testamento, o grego koiné. Todas essas características ajudam a gente a entender um pouco o lugar e as preocupações da apocalíptica, do movimento apocalíptico. Eu tenho aqui uma coletânea de apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia. Textos que foram escritos no momento tal e que não foram por diversas razões, desde razões doutrinárias até questões históricas, políticas, sociais, questões de poder também, incorporados ao cânon oficial da Bíblia. O curioso é que essa coletânea, na sua imensa maioria, é composta de textos apocalípticos ou com características, traços apocalípticos. E por quê? Porque eles são desse momento, do 2º século antes de Cristo até o 2º século depois de Cristo. Então essa é a primeira característica. O livro do Apocalipse, do Novo Testamento, é filho, é resultado de um momento histórico em que a grande onda apocalíptica tomava conta da Palestina, do Antigo Oriente Próximo. Segunda característica é a linguagem simbólica, cifrada. Por isso eu disse há pouco a importância do texto escrito. É um texto para ser analisado, investigado, quase que revolvido o tempo todo e analisado analisada a sua construção. Por exemplo, animais, números, cores, sons, instrumentos musicais, pessoas, anjos, figuras estranhas, bestas, dragões, rabos, chifres, todas essas imagens. Há no livro do Apocalipse, ainda no capítulo 1, uma imagem que descreve o Filho do Homem com olhos de fogo, cabelos brancos, cabeça branca, uma túnica com cinto, os pés firmados no metal, uma espada que sai da boca que corta para ambos os lados. Uma figura aparentemente esdrúxula, mas uma figura que, se esteticamente parece estranha, literariamente ela incorpora e ela reverbera uma série de tradições antigas e que estão ali sintetizadas naquela figura. A linguagem simbólica, ela tem duas razões de ser, basicamente. A primeira delas é o fato de que é preciso construir um texto rico, não apenas do ponto de vista formal, da sua estrutura, mas construir um texto rico no seu conteúdo teológico. Por isso, toda simbologia ajuda muito a fazer com que seja um texto atraente, um texto que diga muito para quem vive naquele mundo, naquele caldo cultural daquele momento histórico, em que determinados símbolos, determinadas ideias, quando ditas, elas dizem muito, significam muito para as pessoas. Toda a simbologia tem esse elemento da qualificação do texto, mas de outro lado, tem também o elemento de esconder. Esconder de quem não pode entender o que o texto está dizendo. É um pouco semelhante, como diz o Frei Carlos Mesters, ao que aconteceu aqui no Brasil durante o período da ditadura militar, quando determinados artistas, ao comporem músicas, por exemplo, cifravam suas letras e diziam de maneira meio escamoteada aquilo a que se referiam, a que criticavam. Para não serem presos, para não serem punidos, vítimas da censura, por exemplo, e terem a sua obra cortada, escreviam de maneira velada. Falavam de um amor fantasioso, por exemplo, para exatamente questionar as autoridades constituídas e corrompidas pela sua força e pelo seu poder. Isso não foi diferente na Bíblia. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com o livro do Apocalipse. Um enfrentamento de natureza
de resistência, para usar de novo uma palavra do Frei Carlos Mesters, de teimosia com relação à vida e oposição a quem diminuía a qualidade da vida das pessoas. Essa é a segunda característica, uma linguagem simbólica, uma linguagem cifrada. Uma terceira característica que para a gente é um pouco difícil de compreender, sobretudo no contexto do século XX, século XXI, é aquilo que os estudiosos chamam de pseudonímia. Ou seja, os textos apocalípticos, em geral, são atribuídos a autores pseudônimos. Quando diz que o texto é de Daniel, o texto é de João, não necessariamente esses textos foram escritos por esses personagens. Eles são atribuídos em homenagem, em memória, e ao mesmo tempo para sintetizar e carregar toda a força ética, toda a força de liderança que esses personagens tinham na memória popular. Pensemos, por exemplo, em João, apóstolo, discípulo de Jesus, como o autor do Apocalipse. É muito diferente. O texto de Apocalipse é muito diferente das cartas de João, primeira, segunda e terceira carta, que por sua vez são muito diferentes do próprio quarto evangelho, do evangelho atribuído a João. Por quê? Porque são textos. Isso acontece com os apocalipses, acontece com a literatura apocalíptica, mas acontece com a Bíblia de uma maneira geral. O Pentateuco atribuído a Moisés, textos de sabedoria, cantares atribuídos a Salomão, salmos atribuídos a Davi, os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, enfim. A atribuição a esses personagens não é necessariamente má fé, ou plágio, ou qualquer coisa, uso indevido do nome alheio. Naquela cultura, naquelas tradições, acumular conhecimento que foi sendo construído coletivamente ao longo do tempo e colocá-lo sob o guarda-chuva de um nome, em geral um nome do passado, e que traz consigo uma força grande, acontece muito. Isso não é diferente no caso do Apocalipse, o Apocalipse de João, por exemplo. Uma quarta característica, também nessa mesma linha, é o que os exegetas chamam de profecia post-eventum. Em geral, a sensação que se tem é que o autor, aquele que é o vidente, que veio de algum lugar ou foi levado até algum lugar, no caso do Apocalipse, ele é levado ao céu. E de lá ele enxerga a história, como se ele estivesse no passado, e do passado ele olha em direção ao futuro e prevê o futuro. Por isso essa falsa impressão que a gente tem que o Apocalipse é um livro de futurologia. Não. Na verdade, essa característica muito estudada, não apenas no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, em outras tantas obras que há desse momento histórico, elas se repetem esse modus operandi, que é o seguinte: o indivíduo está em um momento da história e ele é colocado no momento anterior, como se, a partir desse momento, ele olhasse para a história. No fundo, o que ele está fazendo é uma análise de conjuntura do seu momento histórico-social, mas uma análise histórica, estrutural, de todos os acontecimentos que vieram se desenvolvendo ao longo do tempo para que culminasse naquele momento. Olha que coisa curiosa. Ele é colocado lá atrás e fala, em geral, no futuro, em verbos no futuro, como se ele estivesse se referindo a eventos, quando, na verdade, ele está se referindo a eventos do passado. Isso cria, naturalmente, uma expectativa, uma credibilidade e, acima de tudo, esperança em quem está lendo, em quem está ouvindo, em quem está analisando essas histórias. É preciso se colocar lá naquele contexto histórico-cultural. Lá naquele contexto, a gente consegue compreender bem o que é que significa isso. Imagine, eu estou vivendo um momento de dominação dura por parte do Império Romano. Eu estou vivendo nas comunidades cristãs nas décadas seguintes à morte e à ressurreição de Jesus. Há uma perseguição franca realizada pelo Império Romano
contra cristãos. E aí o texto, ele volta lá atrás. Ele vai lá atrás na história, fala um pouquinho sobre a Babilônia, um pouquinho sobre a Pérsia, um pouquinho sobre os gregos e chega então no seu momento, que é o momento do Império Romano. E analisa aquele momento, não absolutizando aquele momento, mas relativizando-o em comparação com os impérios que vieram antes. Esses impérios, por maiores que tenham sido, mais fortes e aparentemente inabaláveis como pareciam ser, esses impérios ruíram e caíram. Por isso é importante aguentar firme, porque o Império Romano também vai ruir e também vai cair, e mais importante, nós vamos sobreviver. Essa mensagem é muito bonita quando ela é colocada lá atrás na figura de alguém que diz assim: não, um irmão nosso, em outro momento, olhou para a história e entendeu tudo isso, está nos ajudando a resistir. Essa é a quarta característica dos livros apocalípticos, a profecia post-evento. Há uma quinta característica que é um pouco o que eu já introduzi ao falar da quarta, que é o conteúdo político dos livros apocalípticos. Há uma determinada forma de interpretar, que aliás foi muito usual ao longo de toda a história da igreja, de toda a história das sociedades, de analisar os textos apocalípticos como textos fantasiosos, abstratos, espirituais de um outro mundo, que falam do futuro, que falam do mundo superior, do céu, do inferno, dos anjos, coisas dessa natureza. Mas não. Essa linguagem fantasiosa, simbólica, ela é para esconder toda crítica, toda oposição, todo conflito que há dessas primeiras comunidades cristãs com o poder instituído. Como é possível aquela gente fraca, pequena da Palestina, perseguida pelo maior império da história? Como seria possível sobreviver? É possível sobreviver pelas ideias. É possível sobreviver pela força da fé. É possível sobreviver, acima de tudo, pela convicção de que Deus é o Senhor da história e que, apesar de haver, como há e houve sempre, muito sofrimento nessa história, Deus está ao lado de quem sofre, está ao lado de quem padece, da mulher que geme as dores do parto, daqueles que são arrastados pela cauda de um dragão gigante que leva 2/3 da terra. Enfim, os textos apocalípticos, a despeito e por causa da sua linguagem simbólica, conseguiram produzir um efeito de resistência muito potente na maior parte das comunidades. É claro, ele foi muito mal compreendido. Houve ao longo do tempo quem quisesse tirar o livro do Apocalipse da Bíblia. Ele foi o último, inclusive, a ingressar no cânon do Novo Testamento, na coletânea oficial que integra o Segundo Testamento da Bíblia. Mas teve quem tentasse tirá-lo exatamente por causa disso, por causa da dificuldade da compreensão da sua linguagem. Há uma sexta característica. Ao lado do conteúdo político, a reafirmação da fé. Muitos dos conhecimentos e da liturgia, dos ritos, dos cânticos, das doxologias, enfim, da forma que cristãos, ao longo de toda a história, têm de se referir a Deus, a Jesus Cristo, estão ali esculpidas no texto do Apocalipse. É bastante curioso isso. Textos que falam sobre o Senhor, que falam sobre sua glória, sobre sua grandeza. Bendito é o Senhor. Há, portanto, um equilíbrio entre esses dois elementos. Uma força política muito grande de um lado e uma reafirmação, afirmação, confissão da fé permanentes. E, por fim, uma sétima característica, não é a última, há muitas outras. Podíamos ficar aqui um bom tempo, ler o texto e estudando parte por parte dele.
Mas uma última característica aqui nesse nosso bate-papo. O livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Sim, eu comecei esse vídeo falando sobre a aflição, sobre o medo, sobre o sentimento de que as coisas vão se acabar e que haverá peste, dor, aniquilação, sobretudo quando a gente liga a televisão e vê as péssimas notícias que nós temos, infelizmente, no Brasil e no mundo. A sensação é que o tempo está chegando, estamos vivendo os últimos dias. No livro do Apocalipse, os últimos dias significam dias de esperança, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá uma vida nova, e essa vida nova, ela é inaugurada apesar de todas as lutas que houve ao longo da caminhada. O Frei Carlos Mesters, certa vez dando uma aula sobre o livro de Apocalipse, fez uma ilustração muito interessante. Ele disse, sabe aquelas casas muito simples que a gente tem na maior parte das cidades brasileiras, nos cantos, nas periferias, aquela casa pequenininha com 1, 2, 3 cômodos apenas. E de repente chega um filho novo, um filho se casa, por exemplo, e a casa precisa crescer um pouquinho, alguém vai lá e faz um puxadinho na casa, né? E depois de algum tempo, passa ali alguns anos, é preciso fazer uma varandinha, colocar uma cobertura para proteger a entrada de casa. E assim as casas vão se construindo ao longo do tempo. Ele diz que isso explica um pouco e ajuda a gente a entender a estrutura do livro do Apocalipse. Originalmente, o livro do Apocalipse que a gente tem nasceu por volta da década de 60, durante a dominação de Nero, por volta do ano 63, 64, ali na Palestina. Esses são os capítulos 4 ao capítulo 11 do livro de Apocalipse. Anos depois, 30 anos aproximadamente depois, quando Domiciano era imperador de Roma e fez uma nova investida contra cristãos, foi preciso aumentar o texto. Foi preciso incorporar novas reflexões sobre aquelas que já estavam prontas e colocadas e que já eram compartilhadas em muitas comunidades. E aí surgiram os capítulos 12 ao capítulo 21. E aí a gente tem uma casa maior para a qual foi necessária depois a construção de uma entrada. Capítulo 1, 2 e 3. Abre o texto do Apocalipse com aquela imagem que eu acabei de mencionar, da espada na boca, os olhos de fogo, a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, Tiatira, Esmirna, Filadélfia e outras. E lá no finalzinho, no capítulo 22, uma doxologia final com exortações. Observem, por que eu estou falando sobre esses detalhes? Porque os textos da Bíblia, eles não caíram prontos e acabados do céu. Tampouco eles foram resultados de uma mente iluminada que os escreveu de maneira automática, mecânica, como se tudo viesse de fora de si. Não. Os textos da Bíblia são construções humanas, históricas, culturais, que acumularam ao longo do tempo a experiência de fé das pessoas, mas não das pessoas isoladas individualmente, mas das pessoas que, em comunidade, passaram a aprofundar a sua fé, a experimentá-la. E aí, então, emergiu a partir disso uma série de textos, uma série de testemunhos sobre a vida, sobre a fé, sobre a caminhada das pessoas. Isso aconteceu lá atrás com o Pentateuco, isso aconteceu com os livros proféticos, isso aconteceu com todos os escritos de sabedoria, de história, de liturgia da tradição judaica, e aconteceu também no Novo Testamento, com os evangelhos, com as cartas atribuídas a Paulo, a Pedro, a Tiago e também, como a gente está analisando nesse vídeo, com o livro do Apocalipse. É isso, um movimento cultural amplo, no qual está mergulhado essa experiência das primeiras comunidades cristãs. Linguagem simbólica,
pseudonímia, profecia post-eventum, conteúdo político, afirmação de fé e renovação da esperança. Talvez assim, da próxima vez, ou da primeira vez que você abrir a Bíblia para ler o livro do Apocalipse, talvez ele não cause medo, mas cause sim esperança e convicção de que Deus conduz a história. Forte abraço!